A gente vive resolvendo problemas, né, dos mais bobos aos mais cabeludos. Mas o que será que separa uma solução genial de uma que não dá em nada? Acredite, existe um método, quase uma ciência por trás disso. E é esse o segredo que a gente vai desvendar hoje. Essa é a grande questão, não é mesmo? Seja para montar um móvel, organizar uma viagem ou até criar um aplicativo, o nosso cérebro, sem que a gente perceba, já segue um padrão, uma estrutura lógica. O nosso papo aqui é justamente trazer essa estrutura para a luz. E olha, essa habilidade não é de hoje. Essa capacidade de olhar para um desafio e bolar uma solução é o que move a gente como espécie. Pensa bem, da invenção da roda até a exploração do espaço, todo o grande salto da humanidade começou com um problema. É literalmente o que nos faz evoluir. Ok, então como a gente pode organizar o raciocínio para ser mais certeiro na hora de resolver as coisas? A boa notícia é que existe um método quase universal, uma espécie de mapa do tesouro para qualquer solução. E ele se resume a 4 passinhos. E aqui estão eles. Primeiro, entender de verdade o problema. Segundo, desenhar um plano, um passo a passo. Terceiro, colocar a mão na massa, executar. E por último, mas não menos importante, checar se a solução funcionou. Parece simples, né? Mas o pulo do gato está nos detalhes, principalmente nas 2 primeiras etapas. É ali que o jogo é definido. E aqui, ó, um ponto que não dá para esquecer. De todos esses passos, o primeiro, compreenda o problema, é, sem dúvida, o mais crítico de todos. Se o problema não for entendido direitinho, todo o resto pode desmoronar. É como construir uma casa sem o alicerce firme. Não vai parar em pé. Agora vamos mergulhar na segunda etapa, a elaboração do plano. É aqui que a mágica realmente acontece, sabe? Onde a gente transforma o que entendeu em um plano de ação. E para isso, vamos precisar de 2 ferramentas superpoderosas, os algoritmos e a abstração. Essa tal sequência de passos tem um nome oficial, algoritmo. E não é só um termo de computação, não. Pensa numa receita de bolo ou no manual de instruções. Qualquer lista de passos claros para fazer alguma coisa é, na sua essência, um algoritmo. Simples assim. Mas como a gente decide quais passos colocar no plano? É aí que entra a abstração. Imagina que a abstração é como um filtro ou uma lente. Ela ajuda a gente a focar no que é realmente essencial para o problema, deixando de lado os detalhes que não importam naquele momento. É a arte de simplificar para poder resolver. E esse exemplo aqui deixa tudo claríssimo. Para uma pessoa, a instrução multiplique x por y já basta. A nossa mente abstrai todo o resto. Mas para um computador, a conversa é outra. É preciso detalhar cada mínima ação. Crie um espaço na memória chamado x. Crie outro chamado y. Multiplique o que está em x pelo que está em y e guarde o resultado. A abstração é justamente essa habilidade de escolher o nível de detalhe certo para cada público. Beleza, já entendemos o que é um algoritmo. Mas o que faz um algoritmo ser bom? Para que um plano funcione de verdade, principalmente se for para um computador executar, ele precisa seguir algumas regras básicas. Não é qualquer lista de passos que serve, não. No algoritmo robusto, tem 5 características principais: finitude, definição, efetividade, entradas e saídas. As 3 primeiras são as mais importantes para garantir que o nosso plano seja a prova de falhas. Vamos dar uma olhada em cada uma delas. Primeiro, finitude. Isso quer dizer, basicamente, que o algoritmo não pode ficar rodando para sempre. Ele precisa ter um fim. Imagina uma receita que manda bater a massa e nunca diz quando parar? Não ia dar muito certo, né? Todo bom algoritmo tem que garantir que, uma hora, ele acaba. Segundo ponto, definição. Cada passo precisa ser claro como cristal. Não pode ter espaço para interpretação. A instrução "coloque uma pitada de sal" funciona na cozinha, mas num algoritmo teria que ser "adicione exatamente 5 gramas de sal". Precisão é tudo. E por último, a efetividade. Cada passo tem que ser algo que, na prática, dá para fazer. Uma instrução do tipo "voe até a lua" não é muito efetiva para a maioria de nós, concorda? Os passos têm que ser realistas, possíveis de serem executados. Certo, já entendemos a teoria, as regras, mas na vida real, como a gente escreve um algoritmo? Como a gente passa essa ideia para frente, seja para outra pessoa ou eventualmente para um computador? Existem 3 jeitos principais de fazer isso. O primeiro jeito é o mais intuitivo de todos: a linguagem natural. Literalmente, escrever os passos usando português, inglês, a língua que a gente fala no dia a dia. Pensa numa lista de tarefas ou em dar uma direção para alguém na rua. É simples e direto ao ponto.
A segunda forma é o fluxograma. Ele é basicamente um mapa visual do algoritmo. Usando caixinhas, losangos e setas, a gente desenha o caminho das ações e, o mais importante, os pontos de decisão, mostrando as diferentes rotas que o processo pode seguir. E o terceiro jeito é o pseudocódigo. Ele é uma espécie de meio termo, sabe? Não é tão solto quanto a linguagem natural, mas também não é tão rígido e cheio de regras quanto uma linguagem de programação. É o jeito preferido para planejar algoritmos mais complexos que um dia vão virar código de verdade. E aqui a gente amarra tudo. Todo esse processo de pensar e desenhar algoritmos é, na verdade, a fundação de todo o mundo digital. Quando um algoritmo bem feitinho é escrito numa linguagem que o computador entende, tipo Python ou Java, ele se transforma num programa. Aquele aplicativo no celular, o site que a gente usa, tudo isso, no fundo, são algoritmos em ação. E assim a gente fecha o nosso ciclo. Resolver problemas é uma habilidade que todo mundo tem, e agora a gente viu que existe um método, uma estrutura para isso. Fica a reflexão. Com esse mapa em mãos, qual é o próximo problema que vale a pena resolver?